Vamos lá, pessoal, de Cicast aqui, conectados e conectadas, né? E hoje o papo vai ser alto nível aqui. Estou com a Renata Peluso aqui, que vai conversar um pouquinho, contar a história dela aqui, principalmente, né, parte de estudos aqui, tem parte muito da parte da filosofia, né? Bastante assunto. Tem coisa bacana aqui hoje no Cicast aí. Primeiramente, bem-vindo aqui ao nosso espaço aqui. Obrigada. Tá? Obviamente, vou aproveitar o máximo aqui para tirar algumas dúvidas aí, porque eu acho que aprender a estudar da forma correta traz mais resultados para a vida da pessoa como geral, né? Sim. Acho que não só para o trabalho, mas para quem está querendo estudar para fazer um concurso, para quem está estudando para fazer uma prova na escola ou para adquirir conhecimento, que é sempre bom, né? Sim. Conversando ali. Mas, Renato, eu queria te perguntar uma coisa já na parte da filosofia. Bora lá. Acho que não da filosofia, mas geral, porque você é uma pessoa que lê muito e eu acompanho o seu canal Cultura da Rê, né? Isso. Depois você vai falar um pouquinho dele, mas eu já queria colocar um desafio aqui para você. Nossa, bora lá. Eu queria que você, na tua opinião, né, no que você já leu desses grandes homens / mulheres, eu acho que, né, não, independente se homem ou mulher, na sua opinião, quem foram os 3 maiores da história, assim, que você poderia citar para a gente? Terceiro, segundo e primeiro, na sua opinião. Eu sou suspeita, porque Platão é meu amado, em primeiro lugar, não tem como, não tem como. Platão é o divisor de águas, né? A gente costuma dizer que não dá para ignorar, você pode concordar ou discordar dele, mas assim, ignorar não dá, porque ele falou basicamente sobre tudo que o ser humano precisa saber ou se questiona, né? A natureza da alma, se existe vida após a morte, como é que se monta uma sociedade, o que é política, o que é justiça, o funcionamento da economia, enfim. Então, ele é muito, muito completo. Então, eu diria para mim que o primeiro aí, com certeza, seria Platão. É Platão. Mas o Platão, só uma dúvida minha, ele só tem escrito a obra da República ou tem várias outras obras? Não, são várias. São várias. São várias. Entre as oficiais, digamos assim, né, e as que o pessoal não tem muita certeza, você tem aí uns 30 títulos, talvez. Falou sobre muita coisa, tem obras só sobre amizade, né, só sobre a justiça, as outras de metafísica. Então, é uma obra bem extensa. Inclusive, tem um grupo na Nova Acrópole que se propôs a ler a obra toda, encontros uma vez por semana, descontando férias e tal. Então, uns 3 anos. 3 anos. Lendo a obra de Platão, está faltando 3 livros ainda. Legal. Mas já eles acabam. E nós estamos falando Platão, que ano que é? Só para a galera se situar. Platão, a gente vai pegar aí 300 a.C., Antes mais de ou Cristo menos. ainda. Que aí a gente tem os três maiores, né? Eu brinco mas dizendo mas essa já na sua ordem ou não? Não. Aí daí seria Platão primeiro, tá? Mas os 3 maiores. Tá. Mas seria só, sim, porque Sócrates foi um mentor, talvez. Foi o mestre de Platão. O mestre. Então, mas aí o mestre superou o discípulo superou o mestre. O discípulo superou o mestre. Mas diz que Sócrates teve um sonho. Eu sempre confundo esse sonho, porque é um cisne, ele sonhava, eu não sei se todos os cisnes eram brancos e chegavam negros, todos eram negros e chegavam branco, né? Mas esse que era diferente era Platão. Aí diz que Sócrates sonha com a chegada de Platão ali, né? Legal. E justamente como sendo esse que vai superar o mestre de fato, né? E Sócrates aí vai ser o mestre. A gente tem o spa filosófico, né? Que é Sócrates, Platão e Aristóteles, um atrás do outro, né? Sócrates começa ali os diálogos, a ideia do diálogo, aí Platão coloca Sócrates na história, porque Sócrates é o grande personagem de todos os diálogos de Platão, e aí depois vem Aristóteles, que estuda por 18 anos na Academia de Platão. Então, eles são realmente 3 pessoas que vão mudar a história do pensamento, montar, na verdade, as bases do pensamento ocidental. Depois disso, o Platão e Aristóteles também, né, eles têm muitas diferenças entre si, Aristóteles tem muitas divergências ali em relação a Platão, e os dois viram as 2 grandes referências da filosofia. Então, você pega a história da filosofia medieval, é toda essa discussão, se é Platão, se é Aristóteles, o que a gente incorpora e tal. Então é muito interessante, você entendendo esses dois, basicamente você entende o pensamento muito, muito, muito do pensamento ocidental. Bacana. São fundamentais. Fala assim, para a gente partir para o segundo,
que já, né, começou do primeiro para o segundo para o terceiro, mas para falar em termos de Platão, qual que seria a literatura que você indicaria para quem quer saber um pouquinho da história ou do conhecimento ou que ele passou para a humanidade? Quem já está acostumado com filosofia, né, porque é uma obra densa, seria a República de Platão. Uhum. Para quem está começando, né, quer começar um pouquinho ali, seria a Apologia de Sócrates. Então seria esses dois aí. A Apologia de Sócrates ele é fininho, ele vale muito a pena, uma linguagem muito acessível, né, e muito profunda. Então, assim, para quem está começando, quer entender um pouquinho da ideia de Platão, a Apologia de Sócrates seria ótimo. E quem já tem o costume da leitura e tudo, né, uma literatura mais densa, aí eu aconselharia a República. Você pega a República e as Leis, são 2 livros onde ele mostra toda a sua visão, né, da sociedade. Olha que eu tentei a República, assim eu tenho lá em casa, mas eu vou te ser sincero, eu leio e 2 páginas é difícil de É o tipo de livro que você não lê, você estuda, né? Você tem que ir com espírito de aprofundar ler de novo, mesmo. E tem que ter um dicionário do lado, e vai no celular tirando as dúvidas ali das palavras. Mas tem que ver se a sua tradução é boa. Isso é um problema. Olha, sabe por quê? Vou até ver depois para te passar para ver se... Porque tem muito livro que... O livro não é difícil, mas a tradução não é boa. Então, quando você fala assim, tem que ir muito no dicionário e tal, já estou aqui, então já não é a mesma que a minha. Porque às vezes você tem um preciosismo, né? Aí são as linhas, né? Tem pessoal que é mais de línguas, então ele quer fazer uma tradução que seja muito próxima do original, tá mais para lá do que para a gente, né? E você tem tradutores que estão mais para a gente, digamos assim, estão mais preocupados nessa adaptação de linguagem. Mas então, aí tem que ver isso também. Você falou da questão né, do livro, a gente está falando desse livro, A República, especificamente, mas assim, a minha dúvida foi 300 anos antes de Cristo. Sim. E aí eu te pergunto, assim, não sei, esse livro existe? Como que foi escrito? Como que eles, né, tiveram... Assim, como que esse livro... onde ele está, ou como foi alguém... Porque é muito tempo, né? 2.300, 350 anos... 50 anos, 330 anos aí, né? Vamos colocar aí quase 2.300. E o mais legal é que ele fala de coisas, quando você pega a República, você jura que você tem umas partes, você jura que você está lendo o jornal de hoje. Você fala, gente, isso daqui podia ser a manchete do Correio, isso aqui. As colocações que ele põe em termos de política é muito interessante, é muito. Então, assim, a gente acha que está vivendo um momento único e tal. Você vai ler Platão, ele já descrevia, assim, com uma perfeição. Eu fico impressionada. Então, assim, Platão ele tem uma característica. Ele é um dos primeiros filósofos a escrever a própria obra. Legal. Porque antes, quando você tem os pré-socráticos, próprio Sócrates, né? Não eram eles que escreviam. Muita gente, inclusive, diz que Sócrates nem sabia escrever. Por isso não escreveu, né? Mas não era o costume escrever. Você pega Parmênides, né? Os anteriores, assim, é sempre o discípulo. Como Buda também não escreveu, Cristo não escreve, né? São os continuadores que escrevem a obra. E isso também na Grécia, né? Aí Platão é um dos primeiros que escreve a própria obra. E isso daí deve ter um original que é guardado em algum local, ou não existe mais? Eu nunca fui atrás, vou me informar, realmente. Se alguém souber aí, conta pra gente. Manda uns comentários aí pra gente... Porque são obras que elas foram muito alteradas, a gente sabe, durante a Idade Média, né? Sim. Foram muito copiadas e tudo. Por isso que eu te pergunto, né? Porque assim, ela foi enviesada ali por esse momento da religião ali, da política da época, então acaba que... Aí, mais uma vez, a gente está na mão dos tradutores, né? Sim, justamente. E aí, se você tem a obra original, você não tem como... Né, pois eu vou me informar. Como é que eu não saberia te dizer onde está, não. Uma boa ideia. E o segundo? Qual que é esse segundo? Rapaz, difícil. Porque o primeiro para mim tá claro. Tranquilo. É porque para mim fica difícil falar mas é porque são 2 da mesma escola, né? Que são os estoicos. Aí entra, não exatamente pela profundidade metafísica, que Platão vai ter uma profundidade maior, mas eles são também considerados neoplatônicos, que são Sêneca e Epíteto, que é a escola estoica, que já é uma filosofia mais voltada para a questão da formação moral, do dia a dia, de como você se comporta ali
no mundo, quando acontece alguma coisa na sua vida, qual é a postura correta, o que é justiça, o que é a ética, o que é o certo, e como você conseguir se formar para ser uma pessoa que consegue fazer o que é certo. Porque... Sêneca aí? Epíteto. Epíteto. É que é o estoicismo romano, isso foi, né? que época foi isso daí, só para a gente se basear no tempo? Aí já é o início do Império Romano, né? Sêneca nasce, eu acho que é 4 depois de Cristo. Então eles são o início ali do Império Romano. O terceiro, né, que monta é Marco Aurélio, que foi imperador, né? Sim. Marco Aurélio e Epíteto, eles têm só um livro cada um, né? Agora Sêneca escreve muito. Ele tem um que é sobre como manter a calma, que é fantástico, assim. Como manter a calma. Aí eu Mas pensei assim, o título é Como Manter a Calma? Como manter a calma. Tem uns que traduzem como conter a ira, que dá mais ou menos no mesmo, né? Como é que você contém a ira e como é que você mantém a calma. E é bem interessante. E o que eu acho fantástico dele é um que se chama Sobre a Brevidade da Vida, que ele vai falar de como a gente gasta tempo, como a gente desperdiça o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo, né? Porque fala assim, o dinheiro você pode investir e ter mais. O tempo não dá. Você não tem como investir tempo e ganhar um ano lá no final, né? Verdade. Então, ele fala que a gente esbanja aquilo que realmente vai acabar, que a gente não tem como garantir. Aí eu digo que é Fundamentos Filosóficos para a Administração do Tempo, essa obra dele. A brevidade da vida. Vamos anotando isso daí, para a gente botar na nossa listazinha ali embaixo ali do vídeo ali, para o pessoal depois ter os livros aí, tá bom? E o terceiro Marco Aurélio, né, que você falou ou não? Tem outro aí? Porque aí seriam os estoicos, né? Seriam esses 3 ou o segundo? Não. Os estoicos seriam o segundo, né? E para fechar a lista, em terceiro lugar... Porque aí é uma tradição, tem um livro que a gente estuda muito, né, dentro da Nova Acrópole, que realmente ele é muito marcante, é um livro que eu tento ler a República eu tento ler várias vezes, e acontece uma coisa interessante, porque eu leio sempre a mesma versão, né, eu já li o mesmo, ele está todo, tinha até que arrumar outro, sabe, porque o bichinho já está todo ali caído, mas é legal você ler o mesmo livro, porque você diz, não, isso daqui não estava escrito antes, né. Então, essa releitura é interessante. E tem um outro que é o Bhagavad Gita, que é a tradição indiana, né? Só que aí eu não tenho um autor. Mas aí, pela tradição indiana, eu acho que o Bhagavad Gita ele merece um destaque assim, fora do comum, porque ele dá toda a explicação ali dos conceitos fundamentais, digamos, né, da filosofia oriental. E a gente tem boas traduções. Se você quiser, pegue tradução pequena, não pegue aquelas traduções com muitos comentários, porque a gente se confunde, né? As traduções curtinhas. E eu diria que seria um terceiro livro, não autor especificamente, né? Mas um terceiro livro que eu acho que é fundamental. Então fica a dica aí, pessoal. Você viu que a gente começou pesado aqui. E ele nem me preparou para essa, né? Mas vou preparar para quem já está preparado, não precisa preparar, né? Legal. Então vamos lá, né? Você comentou sobre a Nova Acrópole aí. Vamos falar um pouquinho dessa base sua, conhecer um pouquinho da Renata. Sim. Né? Então, a filosofia parece que é a sua base, né? Sim. Eu estudo filosofia aí já faz bastante tempo, né? Dou aula de filosofia, vários temas, várias matérias. E eu acho fundamental, a gente até comentava, né, que a formação que a filosofia dá para a gente, ela permite que a gente entenda muitas coisas, assim. O pessoal fala, mas por que eu vou estudar tal pensador? Porque ele vai te ensinar a olhar para o mundo hoje e entender o que está acontecendo. Muito mais, às vezes, do que o jornal, né? Que nem eu estava falando, a gente, para entender o mundo, a gente tem que ter uma referência, uma estrutura, para poder pegar essas coisas que chegam para a gente, saber analisar, saber filtrar. Então, se a gente não tem uma base de pensamento, de princípios, uma clareza, digamos assim, fica muito difícil você conseguir até filtrar esse monte de informação que chega. Então, o estudo da filosofia ele é fundamental dentro disso. Depois ele vai permitir um autoconhecimento, e aí é interessante, que entra bem na linha dos estoicos, né? É interessante também, porque muitas das coisas que são colocadas hoje como novidades, né? A gente fala, mas o fulano já falou isso lá 500 a.C., o fulano já falava esse negócio. Mas por quê? Porque são coisas atemporais, né?
Então, eles falam da natureza humana e o ser humano está na história toda. Então, são sempre muito atuais. E vão trazer essa parte mais profunda para a gente ficar mais seguro, né, dentro da própria vida. E principalmente dar um sentido. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, que a gente vê, né, dentro de uma escola de filosofia, a gente fala muito sentido de vida, e as pessoas, muitas, infelizmente, falam, eu não vejo sentido na minha existência. E isso é muito triste. Assim, me dói muito, sabe? Quando a gente imagina a quantidade de pessoas que estão passando por isso, e a gente imagina, mas existe referência, existe uma história, existe uma possibilidade, né, de dar um sentido real e profundo para a vida. E a filosofia traz isso para a gente. E por que né? a filosofia traz esse sentido, assim, na sua opinião, assim, onde que ela, assim, vamos dizer, na parte prática, né? Porque eu sei que, pelo menos um pouco que eu conheço ali da Nova Acrópole, vocês têm muita preocupação de tornar a coisa prática também, Sim, porque claro. se não for prático, né, para que serve, né? Sim. Mas na parte prática, aonde que a filosofia consegue trazer esse sentido da vida? Existem 3 grandes perguntas, né? De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. São as 3 grandes perguntas que todo mundo se faz e que todo grande filósofo tenta responder. O pessoal diz que agora tem a 4ª, né? Que se lá tem internet. Né? A 4ª grande pergunta da humanidade agora é essa. Mas para as outras 3, é como se fosse esse caminho, né? Quando você fala de onde eu vim, quem eu sou, né? Onde eu estou e para onde eu estou indo. Então, essa ideia de sentido, né? E dentro de Nova Acrópole a gente procura fazer com que a pessoa perceba que isso agora na vida dela ela tem que dar essa resposta, que existe um papel dentro da comunidade, da sociedade, da humanidade que é dela e que ela precisa desempenhar, senão vai ficar um buraco, sabe? Senão vai ficar faltando. Então, a gente tem, dentro da parte prática da filosofia, todas as atividades que a gente desenvolve, né? A gente tem projeto social, a gente tem as palestras, o curso, que é a atividade principal, e dentro dele a vivência da filosofia. Como é que você convive de forma filosófica, como é que você percebe sua vida de forma filosófica. E eu diria que o sentido vem muito disso, de você descobrir qual é o seu papel dentro do mundo que você vive. E hoje em dia as pessoas acham que elas não fazem diferença, que o papel dela tanto faz. E não é verdade. Todo ser humano tem um papel específico, uma importância específica. E a filosofia ajuda a gente a encontrar esse lugar da gente, com autenticidade, né, com esse autoconhecimento, sem máscaras, mas descobrir o que a gente pode aportar para a sociedade, para a humanidade. Te pergunta se você já conseguiu descobrir isso daí ou está no caminho ainda? Olha, eu acho que é uma resposta que ela aprofunda com a vida. Ela não é uma resposta só. Por exemplo, se você perguntar hoje, eu acho que tem muito essa relação com o viver e o ensinar a filosofia, né? E tentar ser o mais coerente possível com isso, que é a melhor forma de ensinar, né? Agora, como a gente vai aprofundando com as experiências da vida, isso já é uma visão filosófica também, né? Senão a gente só traumatiza com as coisas da vida, né? A gente tem que ir aprofundando com as experiências da vida. Os nossos conceitos vão aprofundando, então as respostas também. Então a resposta que eu tinha 10 anos atrás, ela estava na mesma linha, sabe? Só que hoje ela aprofunda. Então, assim, antes talvez era mais ajudar as pessoas. Aí você fala, mas o que é ajudar uma pessoa? Aí você vai aprofundando essa resposta, esse sentido de vida também aprofunda. Mas ainda está em ajudar as pessoas e você está reformulando o que é esse ajudar ainda. Isso seria mais Eu acho que sim, porque esse contato com o outro vai ser sempre fundamental. E a gente não tem uma proposta de isolamento, né? Existem linhas que têm uma proposta de se isolar. A gente tem uma proposta de estar no mundo realmente para ajudar as pessoas. E a gente é parte da humanidade, a gente é um ser social. Então não faz sentido eu dar resposta para a minha vida que não inclua os outros, entende? Porque senão é só um deleite pessoal. Porque tem não sei, talvez vou falar algumas linhas tá mais religiões, né? Não sei se seria religiões, mas
muito na questão da meditação, onde que a pessoa fica muito tempo só, meditando, né? Eu acho que no final das contas, quando ela é iluminada, ela acaba voltando para isso que você falou mesmo. Ela vai querer ajudar os outros a chegar nisso. A chegar lá. Não, e tem muita gente que é recolhida, né? São pessoas mais introvertidas e tal, isso sem problema nenhum. O negócio é, essa pessoa maravilhosa que eu me torno depois que eu medito, como é que eu posso colocar isso à disposição? Tem muito a ver com a questão de vocação, né? Porque a vocação, hoje em dia as pessoas olham muito a vocação como uma questão de o que eu faço bem, né? Onde eu sou bom, o que eu faço direito, onde é que eu tenho um bom desempenho. Perfeito. Só que a pergunta é como é que isso que eu faço bem, que eu sou bom, que eu tenho um bom desempenho, pode servir aos demais, pode ajudar nesse contexto, entende? É como uma família, cada um tem um papel, cada um ajuda de uma forma e todo mundo monta aquele contexto, né? Aí se você pensa só o que eu faço bem, o que eu gosto, o que me dá prazer, é parte do processo. Agora, quando você coloca isso tudo a serviço e útil, aí você vai achando realização. Eu costumo brincar com os alunos, falando que eu nunca vi uma pessoa que fica feliz de fazer um negócio inútil. Entende? Assim, muito desse sentido é isso, aonde que eu posso aportar para tudo, né? Para a humanidade, para a sociedade, para a família, para o vizinho, para a moça do carro, todo mundo. Aí essa utilidade, ela não no sentido utilitarista, né? Mas na ideia de que a gente tem uma função para exercer. Não. E nessa jornada sua, Renata, sei que você chamar de Renata? Claro, claro. Vamos saber lá do início, assim, você teve, né, essa identificação com a parte da filosofia, né? E meio que você hoje você dá aula, mas é de forma que não é aula paga, né? No caso é voluntária, é aula voluntária. Sim. Mas você começou como lá? Como começar a trajetória ali? Quando você começou a trabalhar, o que a filosofia te ajudou em relação ao seu trabalho? Hoje você está fazendo o quê? Como que é o teu business hoje em relação ao que você faz? Tanto no trabalho que você faz com os vídeos que você... Que é bem legal, pessoal, hoje falar um pouquinho desse trabalho que você está desenvolvendo. Como você chegou até nele, porque isso é uma caminhada, né? Sim. Você conseguir fazer. E aí eu já dou um spoiler para a turma aqui, né, na culturaria da Rê, que ela, depois eu quero saber mais detalhes, que ela fez ela tem um processo de fazer tão organizado que depois eu quero saber passo a passo isso daí, né? Porque a gente quer, a ideia do nosso DCCast é sempre trazer conteúdo que seja relevante para as pessoas, né? Então eu tenho certeza, porque eu acompanho o teu canal e também pelo que a gente conversou um pouco, você é uma pessoa que tem muito conteúdo relevante para poder passar para as pessoas aqui do DCCast. Mas essa jornada, ela não é de um dia para o outro, né? Sim. Existe um esforço, né, de disciplina que é feito ao longo do tempo. Como foi esse esforço aí? Como você se identificou para você chegar onde você está hoje em termos de entendimento, de estudo do canal, né? A minha formação acadêmica ela é em ciência da computação, né? Eu fiz mestrado na UNB, engenharia de software e tal. Então, ele começa com uma formação em exatas, que eu acho que ajuda bastante. Interessante. Eu acho que ajuda bastante. Só que aí o que acontece? A gente quando entra em computação, aí você vai para a área de análise, né? Eu adorava era programação. Ah, você programava mesmo? Adorava. É mesmo? Aquele raciocínio lógico. Principalmente quando o computador obedece você. A mulher adora isso. Alguém que me obedece, olha, maravilha. E eu gostava muito, né, dessa parte lógica e tal. Só que é natural também você ir para a parte de análise, você vai para processos. Aí eu acabei entrando mais para essa área administrativa. Meio que natural, muita gente da área faz isso, né? E aí lá no administrativo, eu já estava dentro da filosofia, aí eu acabei entrando para RH, treinamentos, aí já mais trazendo essa ideia da formação humana, né, uma formação filosófica, treinamento de RH.
E aí, na profissão, isso me levou durante muito tempo para consultorias, né, de formação humana, principalmente fazer os códigos de ética, treinamentos de compliance, muito dentro dessa área. Então, juntou essa formação de exatas que me levou para a parte administrativa, e aí, para lidar com as pessoas, né, essa formação filosófica é o fundamento de praticamente tudo. Então, a filosofia te deu essa base toda, porque, né, você está falando nessa parte de Com RH, né? certeza, Você com vai certeza. criar uma base, vamos dizer assim, justa, íntegra, para você fazer compliance, para você escrever tudo Sim, sobre isso, né? sim. E todos esses livros devem ter muita informação para você fazer algo Com bem elaborado. certeza. Quando a gente lê o moderno, né, a gente entende muito, muito mais fácil, porque você tem a base do clássico. E o que é o moderno hoje? Só Não, por exemplo, quando você pega o pessoal que fala de RH, as linhas de RH, o próprio compliance, os fundamentos de compliance, por exemplo, você vai fazer um código de ética, você tem, ou então a ideia da empresa, né, missão, visão e valores. Aí vai lá falar de valores. Onde é que qual é o meu porto seguro? Platão. Por quê? Porque aí você vai. E é interessante, porque a gente tem uma visão bem, bem clara o que é virtude, o que é habilidade, que são coisas distintas. Você vai vendo os códigos de ética tudo, né, junto. Então é bem, bem interessante, dá um embasamento muito, muito bom. Eu devo tudo que vocês veem, eu devo à filosofia, eu não tenho dúvida. Porque essa base que a gente recebe, a prática que a gente tem, né, ali no convívio, e o fato de você poder ter várias pessoas que gostam de conversar sobre esse assunto, né, viver esse assunto, vai aprofundando. Então dá uma qualificação realmente bem, bem distinta. Essa consultoria você fazia para qualquer empresa ou você fez para alguma empresa especificamente esse trabalho, depois você ampliou? Como foi essa? Não, é um trabalho, eu fiz com 3 empresas, né? Uhum. Isso na época eu morava em Fortaleza também, aí quando cheguei em Brasília, né? 10 anos que eu voltei, aí também cheguei a fazer em Brasília. Só que aí quando veio a pandemia, aí que eu comecei a entrar para o digital. Uhum. Antes da pandemia eu não tinha nem Instagram, não tinha nada, era um zero à esquerda. Eu também não. Viu? A pandemia mudou nossa vida, com certeza. Aí, quando veio a pandemia, veio toda essa onda do digital, né? E aí muitas pessoas começaram a perguntar, não, por que você não faz o conteúdo e tal? Daí que surgiu também a ideia do canal, né? E do canal eu acho engraçado, porque tinha uma amiga minha que falou assim, não acredito, a minha irmã, ela tem um canal no YouTube com não sei quantas pessoas, sabe o que ela faz? Ela mostra só violeta, florzinha, tal, tem não sei quantos seguidores, né? Não acredito que você não tem canal. Então começou as conversas desse tipo, né? Mas no sentido pelo todo o conteúdo que você tinha, que você poderia trazer. É isso que ela está falando, poxa, ela coloca lá a flor, a violeta, não sei o quê. Aí ela mostrou realmente, assim, eu sigo o canal até hoje, inclusive, porque é uma paz, sabe? Ela mostra as plantas, agora tá cheio de IP, né? Tá na época do IP, aí tá cheio de IP no canal dela e tal. Aí veio vários assuntos, assim, e aí eu acabei iniciando o projeto, né? Porque 2020 ali que você começou? Foi 2020, a gente tá 23 de 2020. Porque dia 19 foi quando, finalzinho do ano não tinha nada, e 2020 veio... O que dá aqui foi em março. Se eu não me engano, foi no final do ano. E aí também comecei a parte dos estudos, né? Comecei como um aulão de estudos, que era um curso bem simples, eram 4 horas. Aí depois ele virou um curso do como estudar. E aí passei para um método de estudo completo, que é o que hoje em dia, dentro da internet, no Instagram, né? Onde eu trabalho é só com essa parte de estudo, porque a gente estuda bastante com a filosofia, né? A gente precisa... Tem essa parte das exatas que eu trazia, e aí essa parte da filosofia, ela exige também bastante... Quanto mais técnica, método você tiver também, melhor de absorver. Então, a gente acaba usando muito, muito. Eu falei, poxa, também dá para ajudar as pessoas nisso, porque eu dou aula já há muitos anos, né, não só de filosofia, mas principalmente dentro da filosofia a gente vai vendo todas as dificuldades que o aluno tem, dificuldade para absorver e tal, e você nota que é realmente método que falta, sabe? Sim, não é que a pessoa
tem algum tipo de limitação. A pessoa fala, eu não sei, a pessoa às vezes acha que ela é incompetente, e não é. Não é, é porque ninguém parou e ensinou ela a fazer do jeito certo e tal. E esse método que hoje você tá ensinando as pessoas a... Aí eu fiz o curso online, né? Aí é um curso todo online. Uma vez por semana eu sento com os alunos ali, ao vivo, para tirar dúvidas e tudo. Qual que é o nome do método? Método de estudos FEBAC. FEBAC. Que aí FEBAC são as habilidades que a gente quer desenvolver, né? Foco, absorção, bom senso. A pessoa fala, bom senso, você tem que ter bom senso no mundo cheio de informações, né, que a gente tem. Bom senso não? Para você, uma espécie de discernimento, né, para você senão poder... você começa a absorver coisa que é relevante. E você que não começa... é no caso aqui do DCCast, tá? Aqui só tem o conteúdo relevante. Aí a absorção, né, que o pessoal reclama bastante, e o C de centro, né, que é a preparação para o estudo. A pessoa tem que estar mais centrada ali para estudar. Absorção, no caso, realmente, vamos dizer assim, decorar, ou então ter um entendimento, as duas coisas. É as duas coisas, porque eu não aconselho você decorar uma coisa que você não entende. Muito... Verdade. Não vira papagaio. Incoerente, né? Tem gente que fala umas frases bonitas, eu falei, nossa, falou tão bonito, mas não segue nada. Que será que é isso, né? É verdade. Então, primeiro a gente precisa entender, né? Para depois, aí você tem essa absorção toda, e depois você tem as técnicas para decorar. Você tem os detalhes, né? Umas datas, uns números, uns nomes, algumas coisas assim que realmente... São importantes ali para... às vezes a pessoa, sei lá, vai para um concurso, tem um monte de coisa que ela tem que decorar exatamente do jeito que está lá. Aí são técnicas para memorização específica, né? Então você tem as de absorção de conteúdo, compreensão, e aí depois você tem as de memorização mesmo. Aí eu não aconselho você tentar decorar sem entender. Mesmo para a prova, viu, gente? Porque fica mais fácil também, né, quando você entende. Até para você decorar o que você entende é mais suave, vamos dizer assim. Sim, porque aí é um detalhe ou outro que você precisa colocar. E no caso, quando você tem que decorar mesmo, a gente está falando de decorar, às vezes é uma expressão, por exemplo, você está numa lei, aí tem que ser aquele termo específico, a mudança de um termo muda muita coisa. Então, esses detalhes aí tem as técnicas, né? Também. Então, a gente entra até aí. E hoje os alunos, seus alunos buscam mais qual área, vamos dizer, mais a parte de realmente de estudar a parte da filosofia, ou vamos colocar assim, para estudo, até colocar assim, estudo de lazer, ou é mais acadêmico, ou é mais para concurso, ou é um pouco de cada coisa? Qual que seria assim, o principal público seu hoje? Normalmente é um pessoal que está se formando, ou já se formou, está no mercado, precisa se atualizar. Seja fazendo MBA, certificações, ou estudo individual mesmo. A pessoa tem uma promoção, vai para um cargo determinado, e tem muitas coisas ali que ele não conhece, e ele tem que fazer uma espécie de autodidatismo, né? Ele tem que estudar sozinho. Muitas coisas não tem curso dentro de áreas muito específicas, né? Você tem material, mas você não tem um curso, nem tudo tem um curso online para você aprender, né? Sim. E nem em faculdade, se a pessoa já está no mercado há muito tempo. Então ela tem que saber estudar sozinha, escolher o próprio material e tal. E normalmente é um pessoal que não tem muito tempo, né? Então tem que ir direto ali onde interessa. Então é mais nesse perfil. Tem bastante estudante de graduação, mas por exemplo, eu tenho vários alunos de medicina. E eu acho engraçado, porque eu converso com eles e falo assim, mas você passou para medicina. Que é difícil, Como né? é que você não sabe estudar? Eu falo, não, eu sabia fazer prova de vestibular, agora eu tenho que aprender. Olha só. Eu falo, porque agora eu vou ser médico, eu tenho que aprender. E para o vestibular ele não tinha essa percepção. Para a percepção dele era fazer a prova, depois você podia esquecer tudo, né? Mas agora ele está fazendo medicina, ele não pode esquecer o que ele estuda, porque ele vai precisar, enfim. E aí eles têm essa expressão, não, agora eu preciso aprender de verdade, agora eu tenho que aprender a estudar. Aí tem vários dentro dessa mentalidade dentro do curso. E por nicho, assim, vamos dizer assim, do meu nicho, que é empresarial, o que ajuda, assim, nessa parte do estudo?
Você já teve Sim, experiência com sim, algum? E os empresários sim, aqui que às vezes sim. escuta a gente aqui, o que poderia... É interessante porque se você for ver a história dos grandes empresários de sucesso, todos são estudiosos, Verdade. todos, né? O Bill Gates é um dos mais conhecidos, né? Como exemplo disso, pessoas que leem muito. Só que, assim, alguns são geniais. Entendeu? Você pega o Bill Gates, ele tem uma série de características da personalidade dele, né? Então, a gente que é um ser humano comum, não tem, né, essas coisas, esses dons e tal, a gente usa o método. Porque não é só uma questão de ler livros, né? É uma questão de absorver. Você pega uma pessoa como um grande CEO, ele não vai ler um livro só por ler, porque ele não tem esse tempo, né, para ficar matando, digamos assim. Então, ele tem que absorver as coisas. Se você for ver, eles desenvolvem, às vezes, metodologias próprias, às vezes aprenderam a estudar, né, nas suas faculdades, aí, né, depende de onde eles estudaram. Então, são grandes estudiosos. Se você pega uma análise de mercado, você vai abrir uma filial em alguma cidade, ao tanto de pesquisa que você tem que fazer, tantos dados que você tem que analisar. Então, tudo exige estudo. O que acontece hoje em dia é que as pessoas acham que não estão estudando, tentam absorver informação sem método nenhum e acaba perdendo tempo. Né? Que eu sempre comento da questão do, eu vou ver um vídeo no YouTube sobre esse assunto. A pessoa está pesquisando, ela está estudando. Aí ela escuta uma hora, às vezes, de vídeo, que é um assunto denso lá, 1 hora de vídeo. Só que como ela não acha que não está estudando, ela não presta atenção, ela não tira os conceitos principais, ela não monta ali o visual do que está acontecendo naquela palestra. Aí o que acontece depois de 1 hora? Ela acha que sabe, mas amanhã ela já não sabe mais. Por quê? Porque ela estava estudando. Você vai ver, eu vou fazer uma pesquisa aqui, deixa eu ver o que tem no Google aqui. A pessoa dá um Google lá, ela está estudando. Sim, verdade. Só que, como faz sem método, fica muito raso, assim. A pessoa perde muito tempo. Às vezes, aquele vídeo que ela assistiu há uns 3 dias atrás resolvia o problema dela se ela tivesse estudado mesmo. Então, a gente está estudando, mas a gente tem um ranço tão grande, às vezes, fala, não, eu não quero estudar. Mas você está estudando, entendeu? Porque você está pesquisando, você está procurando, você está precisando daquela informação. Então, se você tem essa noção de como se estuda certinho, como é que a gente faz o negócio bem, você ganha muito tempo. E você acaba que você estuda menos. E é legal que a gente estava conversando também um pouquinho antes aqui de começar, e a gente estava comparando essa parte do estudar através de vídeos, que hoje é muito comum, né? Está muito divulgada essa forma de ensinar, vamos colocar, e também através de leituras, né? E aí, acho que é importante você dar esse prisma, porque tem muita gente que fala que vídeo é melhor do que ler, né? Você já me deu um conceito diferente. Eu gosto de ler também, sim, acho que as duas coisas complementam, né? Mas você deu alguns conceitos legais a gente poder absorver aqui com a turma do Discast aqui. Você quebrou uns paradigmas meus aqui. Não fui nem eu, foi o Adler. Adler, ele tem um livro que é uma referência para quem mexe com estudos, que se chama Como Ler Livros. Opa, é um livro aí, Pedrão, sobre como ler livros. Né? Aí o pessoal até fala, mas eu sei ler. Eu falo, não, a gente sabe ler aquele beabá, mas pegar as ideias, relacionar, fazer estudo comparado de livros, então ele aborda muito sobre isso. E ele tem um outro que é como ouvir. Então, um é como ler e o outro é como ouvir. Nesse como ouvir, ele vai falar justamente da absorção que você tem quando você está ou conversando com uma pessoa ou ouvindo, né? No caso dele, a gente ainda não tinha todos esses vídeos, né? Então ele fala muito de palestras e tal. E o que ele comenta? Que a leitura, ela sempre proporciona uma absorção melhor do que uma palestra, uma conferência, um vídeo. Aí por vários motivos, né? Primeiro a gente acha que não, mas a gente dispersa muito mais fácil no vídeo do que no livro. Até porque no livro a gente nota que dispersou. E no vídeo a gente não nota que dispersa.
Verdade. Por exemplo, a pessoa está aqui vendo DCCast. Quantas coisas você já fez enquanto a gente começou aqui? Verdade. Quantos Já apps já respondeu? Quantas vezes levantou para ir pegar uma água, um café? Quantas brigas com Algum o barulho Fica que quieto, deu que você menino! dispersou ali e voltou pro vídeo. Já falou algumas palavras que você já se perdeu? E a gente não nota que está dispersando, porque ele volta e acha que está na mesma atenção. O livro, nesse ponto, ele é cruel, porque você lê uma parte e você fala, meu Deus, o que estava escrito aqui? Você já notou que você dispersou. Em 5 minutos você já notou que deu problema. O vídeo você só vai notar daqui a 2 dias. Então, a gente dispersa mais fácil, né? E não nota. Então, como é que a gente assiste, né, um vídeo que a gente quer absorver? Sentado, né? Como se a pessoa estivesse falando realmente com você, anotando, do mesmo jeito que você faz numa aula ali presencial, né? Então, o vídeo tem isso. E o outro é que, quando você está num livro, vamos supor, 200 páginas num livro, você interage com esse conteúdo várias vezes. Você está pensando nisso durante, às vezes, dependendo do ritmo aí de leitura, e dependendo do livro, né? Você está 2 semanas, 1 mês, 2, 3 meses, ali emaranhado naquele assunto. Então, não tem como. Você está lendo o livro, aí você vai num shopping, suponho que você está lendo um livro sobre economia. Aí você vai no shopping e você vê, não, naquele livro ele falava do preço, esse preço deve ter aumentado por causa de não sei o quê. Você tem essas oportunidades de vivência maior, né? E quando você está no vídeo, ele não dá, você interage menos tempo, digamos assim. E às vezes tem no próprio, né, assim, no livro, às vezes você está lendo algo que você observa assim, cara, esse conceito aqui eu não entendi lá atrás. Aí você acaba voltando lá atrás no livro, você fala, cara, porque se eu não entender daqui para frente, no vídeo às vezes não, você passa e vai embora. E o Adler, ele ainda tem um desafio a mais, que ele fala assim, que ele não aconselha você ir direto buscar o que outra pessoa fala daquele conceito. Suponha, você está lendo um livro lá, tem um conceito, mas você não entendeu. O que a gente faz hoje? A gente coloca lá, aí vê um vídeo, tá, é isso, aí a gente volta, né? Verdade. É assim que a gente faz. Aí ele fala que não, que primeiro você precisa se debruçar e entender sozinho. Ele diz que você tem que se desafiar. Então, você está lendo o negócio é difícil, não desista, não largue. O que ele fala? Leia de novo, pense, puxe da sua cabeça tudo que você já estudou sobre esse assunto, lê de novo, né? Mas ele fala, a gente tem que se desafiar na leitura, entende? Aí ele fala, se você vai direto para uma outra pessoa, ela vai e te explica, você não tem esse esforço de raciocínio, aí a gente vai ficando preguiçoso. É verdade. Vai ficando preguiçoso. E o vídeo, ele é muito mastigado nesse sentido, né? Obviamente não todos, né? Depende, eu digo na maioria que a gente tem em contato, né? E mesmo que eu comentei com você pega o próprio autor do livro, ele faz um vídeo, uma aula, pode ser extensa sobre o livro tem mais coisa, tem mais detalhe, tem mais conteúdo de fato, sabe? Você deu uma dica, eu acho que você também comentou, eu acho que vale a pena o pessoal aqui, essa dica de, às vezes, de alguma literatura que você está na dúvida, verifica antes, né, algum spoiler ali de começar o livro, para poder você, às vezes, sei lá, não iniciar e ver que não era aquilo que você esperava, também tem essa ideia aí. Sim, né? que é uma forma de ajudar a gente a escolher, né? Porque nem todo best-seller, né, nem todo livro vai atender a gente, ou a gente vai gostar. Então, muitas vezes, uma palestra sobre um livro, tem muitos canais, podcasts de resumos de livros, né? Então, o que dá para fazer? Eu vou lá, aí eu vejo um resumo de 15 minutos sobre o livro. Aí eu falo, não, esse livro aqui é legal, esse aqui eu acho que tem o que eu preciso. Aí você vai no livro. Mas também como um processo dica, de escolha, né? Para ir só em um também seria interessante, né? Pegar um vídeo só, porque às vezes a pessoa faz a visão dela e não gostou do livro, mas outra gostou do livro por causa então tem até tomar cuidado com essa. É bom escutar algumas opiniões a mais. Sim. Eu gosto muito nesse ponto daqueles que tentam resumir só, né? Ele tenta expor o máximo ali do conteúdo. Agora, qual é o erro maior que a gente tem? É que a gente acha, se eu ver uns 3 resumos ali, não preciso ler o livro. Verdade. Porque a gente acha que está ganhando tempo. Tá, eu entendo por que a gente acha que está ganhando tempo.
Só que eu tenho uma má notícia. Quando eu faço um resumo de um livro, quem aprendeu fui eu que resumi, não a pessoa que leu meu resumo ou que viu meu resumo. Porque eu que fiz o esforço de ler, de pegar as ideias principais, de entender o autor, de colocar de um jeito didático para a pessoa, porque, não, meu podcast tem que ficar legal, então eu tenho que apresentar assim, assim. Aí é quanto tempo a pessoa gastou para fazer aquele resumo, seja em vídeo, seja em áudio. Não tem não. Então, ela aprendeu. Ela aprendeu, porque ela interagiu com o conteúdo, ela pensou sobre ele, ela pensou na melhor forma. Inclusive, uma das técnicas de estudo é você preparar aulas sobre o assunto, mesmo que seja, sei lá, um público imaginário, assim, sabe? É uma das técnicas, porque obriga você a interagir. Aí tá, tem todo isso dentro de mim. Eu daqui a 1 ano, 2 anos, eu estou lembrando desse livro. Porque eu passei um tempão ali com ele. Aí a pessoa que pegou e viu só os 15 minutos, provavelmente daqui a 1 ano ela Já não sabe mais nada. Ela fala assim, não, deve ser sobre aqui, mas não pegou. Então, tem muita gente que gosta de resumo pronto, inclusive para estudar para concurso e tudo. Como um material secundário de apoio ali, beleza, mas quem aprende é quem faz o resumo, não é quem lê. Não, quem compra. E no caso do canal no YouTube, ele dá muita dica de livro, né, no seu canal. Sim. Tem muita literatura lá. Sim. A parte mais voltada para a filosofia, no caso, né? Ali tem... Ou focado só na filosofia. Tem bastante coisa de livros, né, que eu coloco sobre livros e a vida, que é uma das playlists que tem. Aí já trouxe várias coisas de Platão, né, dos estoicos, né, mas o que eu falei aqui tem lá. E a parte de mitologia, né? Então, mitologia... Agora, qual que é a ideia? Eu falo de um livro lá, na ideia de que a pessoa vá no original, porque quando você vê uma pessoa falando do livro, ela abre um canal, ela te coloca em contato, mas, ao mesmo tempo, ela é um filtro, né? Então, por exemplo, se eu pego A Brevidade da Vida, e que tem o vídeo lá, por exemplo, falando desse livro, eu escolhi alguns pontos, porque é um vídeo de 30 minutos, como é que eu vou falar da obra toda, né? Então, a gente nunca pode achar que o intermediário é melhor que o original. O intermediário, ele tem um papel, se eu não quero me aprofundar, muitas vezes é o suficiente, né? Mas é um intermediário. Quando a gente quer entender o assunto mesmo, o legal é a gente ir trabalhando com essas fontes, né? Então, tem vários livros, né, que eu resumo, que eu indico, que eu explico, e que eu sempre falo, vai lá, tem muita coisa boa e tal. E a parte de mitologia, a ideia é mostrar para as pessoas um pouco da mitologia como um símbolo de autoconhecimento também, não só como história sem pé nem cabeça, né? E a mitologia, o que é o significado da palavra mitologia? É o mito do passado? Como que você traduz aí para... O mito, ele é uma forma simbólica de falar de realidades humanas. Ele é uma outra linguagem. Você tem que aprender um pouco do vocabulário, né? Tem muita gente que fala, o mito é fantástico, é mentira, né? São mentiras, histórias fantásticas. E, na verdade, quando você vai estudando mitologia, principalmente se a gente estuda lá do jeitinho, né? Certo? O que a gente vai fazendo? A gente vai aprofundando e vendo que existem, isso Jung, né, fala muito, que você tem padrões do ser humano que ele traduz de forma simbólica. E o símbolo, ele é muito mais profundo do que a linguagem racional. Por exemplo, se a sua esposa quer uma declaração de amor, você vai entregar uma tese de doutorado ou você vai fazer um símbolo? Entregar uma flor, gerar um momento? Um símbolo. Eu vou fazer uma tese de doutorado sobre o quanto eu te amo. Entende? Mas é racional. A sua tese vai estar certa. Quando símbolo você fala, é uma imagem de algo. É um objeto. É uma imagem. Essa ideia da imagem. Então, eu tenho um gesto que é simbólico, né? Eu tenho imagens que são simbólicas. Então, elas falam mais do que o racional. Porque o racional é um aspecto só. Eu posso pensar sobre um símbolo, né? Eu posso falar sobre um símbolo.
mas o símbolo ele fala mais do que tudo isso. Então, se você entrega uma flor, isso fala muito mais do que um discurso. Pode juntar os dois também, tá? Faz o discurso, entrega a flor, não tem problema. Você pode juntar os dois mundos, não tem problema nenhum. Um caixinho, um bombonzinho lá, um chocolate também vai bem, não tem problema. Mas aí os mitos, eles são essa forma simbólica de falar, e aí outro ponto de realidades. Por exemplo, um que eu gosto muito, que eu trabalho bem lá no canal, é a Jornada do Herói, né? Do campo, muita gente conhece. Eu fiz lá, é porque eu tinha menos noção da vida, sabe? Mas eu fiz um comentário de capítulo por capítulo do livro do Joseph Campbell, falando sobre a Jornada do Herói, né? Que é o herói de mil faces. Você tinha noção, menos da vida, você fala, pô... É muito trabalho, é muita coisa, né? muito conteúdo. Quando você vai preparar, então, né? Você fala, meu Deus, como é que eu vou explicar esse negócio de um jeito que dê para entender, né? Mas aí eu vou pegar um ponto, você aprendeu muito mais também, né? Mas é isso que eu falo. No final, quem aprendeu mais foi quem gravou o vídeo, né? Agora, eu sempre estou tentando incentivar o pessoal. A ideia é que seja um guia, né? Ajude a gente a ler o livro, justamente. E nesses mitos heróicos, eles são bem interessantes, porque o herói ele é um símbolo do desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala assim, que a gente pode viver um mito heróico, e você vai ver os mitos que falam de heróis, como, sei lá, Hércules, Teseu, Ulisses, né, Aquiles, são tantos heróis maravilhosos, né? Quando você vai ver a mitologia ali deles, eles te dão chaves de como lidar com as coisas. Então, como lidar com o medo, como lidar com o desconhecido, como desenvolver coragem, como ter perseverança. E é interessante porque é de forma simbólica. Então, aquilo você vai percebendo, né? E em algum momento na vida você fala, não, aquela história é isso aqui. Aí você fala, não, sei lá, quando o Hércules estava sufocando o leão de Nemeia lá e tal, você fala, pô, esse é o leão aqui. Como é que eu sufoco ele para conseguir passar por essa prova, sabe? Assim, no caso, você entende que é mais fácil de absorver, então, todo um contexto de informação, no caso, quando tem essa mitologia envolvida, né? Ela é mais profunda. Mais profunda. É como se fosse assim, como ela não vai para o racional, a gente não consegue justificar, sabe? Por isso, às vezes, mas por outro lado, é um aprendizado. É que nem assim, você vai aprender alemão, você tem que estudar ali, saber o que significa um pouco e tal, para você ter isso, né? E a gente tem poucos símbolos hoje na sociedade, né? A gente é mais pragmático e tudo, então a gente não desenvolve o raciocínio simbólico. Agora, por exemplo, a educação juvenil, crianças, né? As histórias, elas fazem esse papel. O que acontece é que a gente não tem essa cultura de continuar trabalhando com símbolos quando se é adulto. Agora, a formação grega, ela era toda baseada em cima dos heróis. E aí é interessante isso, porque o herói ele traz todo o símbolo, ele é como um mapa, né? Você não precisa, por exemplo, se você tem essa estrutura, você vira e pergunta assim, o que o rei Arthur faria? Você não precisa ficar dando uma lição de moral, sabe? Ela, não, porque é isso. Então, você fala, não, o que um personagem como o rei Arthur, isso você conhece lá, e a meninada adora, né? O mito do rei Arthur. Você fala, o que o rei Arthur faria aqui? Aí é um símbolo em ação, né? Sim, verdade. Você tem né? Porque aí você tem ali aquele símbolo de quem tem todas as virtudes ali, né? Você falou do herói ali, que você vai avaliar, pô, ele seria justo nessa situação aqui. Você está olhando uma pessoa como, sei lá, um discípulo, como um escudeiro. É bem legal. Eu queria saber agora, você é a pessoa dos estudos aí, eu quero detalhes na prática. Achei interessante dar uma explicada aqui para a turma. A Renata, né, ela produz bastante conteúdo. O seu canal sai 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Só que eu fiquei impressionado porque ela conseguiu fazer em 2 dias algo que roda, não sei quanto, 4 meses? Deu 5 meses. Deu 5 meses. Galera, tem que estar uma coisa organizada, né?
E você acompanhou, né? Foi, nossa, uma jornada, assim. Jornada por quê? De 9 horas, 8 horas de gravação, não é brincadeira. Só que você tem que estar muito bem preparado, né? E eu queria, assim, como que na prática, assim, essa construção para você, né? Eu acho que fica até legal para quem é de internet, quem está produzindo conteúdo, eu acho que vale a pena você deixar essa experiência aí, e depois você tem que fazer ali, não só do estudo, mas como fazer 2 dias gravações para 5 meses. Né? Que é uma dor que a gente sentia aqui quando a gente tinha alguns trabalhos aqui, porque aí tem que fazer todo dia, você tem que parar. É um processo cansativo às vezes, né? Mas às vezes você planejando tudo, fazendo tudo, fica tudo pronto, né? Como que esse processo, explica pra gente assim, quanto tempo que demora até você chegar no nível de se você vir aqui, né, num local e já está tudo organizado, com os slides, com o roteiro, com a fala, com tudo. Até eu não sei se a programação já fica certa, assim, do que vai ser postado, ou até nesse nível, assim, nível de saber o que vai ser cada dia postado. Para o programador, né, gente? Cabeça de programador. A minha área de exatas aqui ajudando, né? Aí vem, eu acho que é um dos princípios de administração do tempo, né? Que é você aproveitar os esforços. Porque é mais ou menos assim, se eu vou para imagina uma pessoa que mora, por exemplo, eu venho aqui para Taguatinga, já tem umas 2, 3 coisas que eu vou fazer aqui em Taguatinga, porque é longe para mim, né? Então você imagina, não, eu vou para lá e eu vou fazer esse esforço, eu vou aproveitar e fazer outras coisas, vou otimizar. Então, por exemplo, eu vou gravar, tem toda uma preparação, seja vir para o estúdio, né, que você tem que se deslocar, seja em casa, quando você tem que preparar aquilo tudo, né? Então tem todo um esforço. Porque não muda, né? Assim, você está em casa, você tem que ter a mesma ideia, né? Mas eu vou sair fora, não, em casa... Você vai ter que preparar o ambiente, vai ter que pôr luz, vai ter que ter microfone, você tem que parar ali. Então qualquer ideia, ao invés de eu parar 20 vezes, eu paro uma só. Então você otimiza esse esforço, porque o esforço de preparo e despreparo, digamos assim, né, o início e o fim do trabalho, ele é o mesmo. Então você aproveita isso, essa é a ideia principal, né? Então assim, qual o máximo que eu consigo gravar? Eu preparo tudo, né? E aí eu vou passar um tempo gravando, que é o fim do processo praticamente, a gravação, né? Então, o que eu faço? Hoje, por exemplo, eu estou preparando o próximo sprint, né? Isso também é uma questão de temperamento, né? Eu gosto de trabalhar assim, de parar, focar numa coisa e depois poder ficar mais tranquilo, né? Então, eu já estou preparando o sprint para os próximos 5 meses. Como? O pessoal do próprio canal sugere. O pessoal no Instagram sugere. Legal. Você começa a preparar os conteúdos ali porque são assim, nossa, esse conteúdo é tão bom, me lembrou o mito tal. Aí eu já anoto lá. Aí se é um mito que eu não conheço, eu vejo se tem referência, se é difícil. Porque tem uns que são mais simples, né? Tem outros que são mais complexos. Então aí eu já vejo se eu tenho condições de preparar para aquela data. Eu já deixo uma bibliografia ali mais ou menos separadinha e tal. E aí vou pegando. Então eu ainda preciso de umas 6 sugestões para fechar mais 20 vídeos. Eu já estou com a base, né, do que eu vou falar e mais ou menos as referências. Mas então, na parte lá guardadinho. Prática, sim. Eu sou muito eu adoro processo. Que eu crio aqui na empresa, quem faz mais processo aqui sou eu. E eu acho que processo, a gente fez até um podcast aqui falando sobre processo, eu e o Fábio. Processo te dá segurança. Sim. Porque você sabe que a chance de você errar é quase nula. Se você segue um processo, obviamente, testado, validado. E é um processo. O processo também é um trabalho de construção. Tenho certeza que quando você fez a primeira, não é igual ao que você vai fazer agora, né? Deve ter aperfeiçoado. Mas no processo você tem aqui uma planilha que você vai anotando, essas ideias. Você tem uma planilha que você vai anotando ideias para... Você anota no papel mesmo, no caderno? Assim. Eu uso o Monday. O Monday. É um programazinho. É uma plataforma, porque ali ela ajuda em várias coisas. Eu tenho uma que é conteúdos de redes sociais. Aí eu tenho YouTube, Instagram, como post, que traduz? Monday. Monday mesmo? Monday mesmo. Monday mesmo. Segunda mesmo, em inglês. Dia de trabalhar, né?
Aí lá eu tenho um ambiente, né? É parecido com planilha, mas ele tem outros recursos, onde você pode colocar Mais as intuitivo, mais observações. Eu mais acho que ele fácil. atende. Ele ainda tem um monte de recursos que eu não sei usar, mas Uhum. para tudo que eu imaginei assim, ele me atendeu. Então, eu tenho um quadro, né, para cada tipo de rede social e tenho uma para o YouTube. Aí lá eu vou colocando os Uhum. títulos de quem me indicou, porque às Legal. vezes, assim, para saber que veio do canal, eu sempre dou prioridade, né? Às vezes é um amigo que indica tal, Uhum. e já deixo a bibliografia lá e eu coloco. Esse daqui vai para a gravação, por exemplo, agora eu estou gravação segundo semestre de 2003, né? Aí eu quero gravar nessa época, já sei mais ou menos, está lá. Aí depois, quando chega na hora, eu falo, não, chegou na hora, está acabando o estoque, né? Digamos assim, está acabando o estoque, e agora eu preciso fazer as próximas. Então eu começo a trabalhar nos slides, normalmente eu pego uma semana só para fechar. Ah, tá. Mas, por Todos os exemplo, você slides falou de 20 todos. vídeos. 20 vídeos. Dos 20 vídeos, você falou que já tem 14 definidos. Isso. Que faltam 6, né, no caso. Uhum. Esses 14, você já começa a construir eles ou não? Ele fica parado lá? Ou você Não, já está sabe fazendo os por slides? quê? Tudo? Porque como eu já sei o que eu quero, eu já sei mais ou menos o assunto, eu vou pegando muita coisa nesse tempo. Eu falo, não, esse daqui dá para aquele vídeo lá. Porque você está sempre lendo, você está sempre estudando, você Ah, está então sempre vendo, então eu vou pegando as referências e vou melhorando você bota o o nome de cada vídeo levantamento. nessa plataforma e vai botando Isso. as ideias para você ir trabalhando no É. vídeo. Ah, Eu legal. vi um vídeo do YouTube, eu li esse livro, tem esse artigo, aí eu vou juntando, então vai Informações melhorando ali. o conteúdo, sabe? Porque você já sabe o que você quer lá na frente. Aí vai ajudando a pesquisa, né? Eu chamo de minerar conteúdo. Você vai Uhum. escolhendo melhor o conteúdo. Uhum. Aí quando dá o tempo, aí eu me programo, né? Aí para o próximo mês eu sempre tiro uma semana para trabalhar só o material. Aí eu tenho que deixar as outras redes, né, todas lá já alimentadas e tal, e aí me libera durante uma semana para fazer os slides, fazer as pesquisas, fechar. E aí você fala, mas uma semana dá para 20 vídeos? São vídeos curtos, Uhum. né? 15 minutos, mais ou menos, é a média dos vídeos. Os de livros normalmente são um pouco mais. Mas os slides você, por exemplo, você coloca, você que procura a foto, que faz as Sim. imagens, você que faz tudo Sim, mesmo. sim. Então você não coloca os textos e passa para alguém fazer, não. Hoje Não, você que eu monta. gosto de fazer Uhum. porque já estou preparando a filmagem quando eu faço slide, né? Sim. E tem muitos vídeos que são explicando quadros, explicando imagens. Então, por exemplo, eu vou falar de um mito da Lady Charlotte que tem lá. Então, eu ponho o quadro que fala disso para também puxar um pouco de arte, sabe? Então, faz parte do conteúdo dessa pesquisa. E eu acho que quando eu, pela prática de dar aula também, né, quando o slide ali está pronto, eu posso gravar. É verdade. Entende? Porque ali eu já botei o Já tá pronto, raciocínio, né? já arrumei tudo. Você Agora sabe a você ordem quer do gravar. slide, porque se você não faz o slide, eu já tive situação dessa. Tudo bem, você também pode. Alguém faz o slide, hoje, às vezes alguém faz slide para mim. Mas faz slide e aí eu depois tenho que apresentar umas 2, 3 vezes. E às vezes eu não sei qual que é o próximo slide. Não, Sim. você sabe que você usa ali e já sabe o próximo assunto. Mas 2, 3 para frente eu não sei. É. Então você só vai saber depois que ou você tem que praticar várias vezes antes, Sim. né? Ou você ter dado, sei lá, o mesmo assunto várias vezes, que aí você começa a decorar. Mas realmente, quando você faz, você já sabe, o próximo mês, eu já sei já sei até o final qual que vai chegar. Porque aí é a minha preparação da aula, na verdade, né? Aí, porque são 15 minutos, mas na minha cabeça de professora, né? É uma aula. Então, ele está preparado. Então, dali, por isso que eu gosto de fazer e gravar. Por exemplo, se eu faço os slides, preparo tudo hoje, vou gravar daqui a 3, 4 meses, muito detalhe se perde. Agora encaixou na minha cabeça. Eu ainda não estava concordando, mas agora você fechou. Agora você deu um motivo que... É porque está tudo fresquinho na cabeça, sabe? Sim. Por exemplo, toda vez que a gente vai repetir uma palestra, por exemplo, a gente vê tudo. Toda vez que você vai dar uma aula sobre o mesmo conteúdo, você volta nas suas anotações, não tem como, né? E se você dá muito espaço, o esforço é muito maior. Então você acaba que você tem vamos dizer assim, você acaba que tem sei lá, 1 a 2 semanas ali de intensidade total para quando você veio aqui fazer os vídeos, aí você já tem que vir
Por isso que o Pedro ficava doido, né? Ele disse, meu Deus, para, mulher, para, né? Mas é porque você está com tudo fresquinho na cabeça, já sabe. Aí quando eu escolhi, por exemplo, eu fiz todos de estudo, depois fiz todos de mitologia. Então você vai entrando no clima, né? Você começa a ainda falar. você separa por conteúdo ainda, para ficar mais fácil. Caramba, programadora total, hein? Porque você começa a falar de estudo, você está no clima ali, é a técnica, você lembra disso, daquilo, porque a gente também sempre improvisa um pouquinho ali na hora da gravação, né? Então você está com aquele negócio meio no sangue, então fica mais fácil, flui melhor. Aí quando você entra para a mitologia, aí também é a mesma coisa, você liga o modo mitologia ali e entra no assunto. Então, mas na hora de montar, assim, os vídeos que vão ser passados, obviamente vai ser na ordem, você vai mesclando, sim, né? Sim. Não bota só estudo, mitologia, É porque filosofia. no YouTube são canais diferentes, né? Eu tenho um canal que é só de técnicas de estudo e o outro que é só mitologia, filosofia, são canais distintos. Quando você fez as gravações, você também já fez dos dois canais. Meu Deus, é mais ainda do que eu achava. Achei que você só tinha feito da culturaria da Rê só. Foi para os dois já, para tudo. Mas esse é o ponto, aí você vê, como o digital ele suga muito, né? Ele é bem puxado. Eu agora estou tranquila, então para mim compensa. Se eu tiver que todo mês parar para gravar, sei lá, 4 vídeos, 3 vídeos, é um esforço muito maior, porque é como se eu pegasse essa minha uma semana, ela vai virar no mínimo uns 20 dias. Mas a gente tem que avaliar também, né, Renata, porque tem situações, para o teu tipo de conteúdo, faz sentido de gravar, mas tem coisa que é muito mais... atualidades, né? Aí você não tem como passar tanto tempo, né? Porque o seu não, é um assunto que é um livro que atemporal, já é atemporal. O que eu faria nesse sentido seria ter o conteúdo atemporal, que também toda área tem, né? E à medida que fizer os que são de atualidades, aí você reprograma, né? Você deixa lá arrumadinho, você fala, não, eu tenho esse assunto aqui, eu tenho que falar. A bolsa caiu, não sei o que, tem que falar desse negócio. Aí você grava, coloca naquele lugar e joga isso para o fim. Aí você continua com o seu respiro, digamos assim. No caso, pro teu vamos dizer assim, o teu nicho, né, que ele é mais atemporal, aí é mais tranquilo gravar. Agora, realmente, pegar tudo e gravar em um mês. Mas para quando é realmente específico, alguma coisa que muda todo o tempo, não tem como. Mas aí a gente tem que usar, tem que aproveitar as especificidades de cada área, né? Realmente isso é uma vantagem. Aí não faz sentido você ter todo esse esforço dobrado ali todo mês. Certeza. Não, e até pelo fato de você também fazer, se for uma coisa que precisa ser mais constante, porque gente que mexe com notícia, com informação, sei lá, com esporte, que toda hora tem um campeonato diferente, vai falar sobre assuntos, você também pode fazer também a técnica eu vou gravar, que seja que você precise gravar todo dia, mas você tem um modelo padrão para você se organizar naquela hora que você sentou, já está tudo no esquema, o papel está aqui, o assunto está aqui, o roteiro está aqui, você tem um processo para você seguir e gravar rápido. Eu falo que é um pouquinho, né, a gente dá aqui o exemplo do estúdio aqui, a gente... É um processo de construção, né? Então, assim, a gente hoje consegue montar um cenário ou criar um espaço para poder a pessoa vir assistir. Quando a gente não estava com tudo processuado e pronto, demorava, assim, começava de manhã, à tarde a gente ia gravar. Às vezes eu vinha gravar, falei, e aí, não está pronto ainda. A câmera não sei o quê, não, o cabo tal não tem, não sei o que faltou, ficou fora de foco, a televisão não ligou, o cabo... Falei, caramba. É muita coisa que pode dar errado. Começava para vir gravar às 8, mas ia gravar às 3 horas da tarde. Né? Sempre estava alguma coisa. E quando você tem todo o processo organizado, obviamente os programas, né, as pessoas que fazem, o espaço otimizado, né, acaba que, assim, se a gente para agora, entra outra pessoa, em 15 minutos a gente sobe cenário novo, né? Precisa arrastar a mesa, botar posicionamento de câmera, então é bem mais prático. Como se alguém for fazer todo dia também, né? Tem que ter também. Né? É o custo do aprendizado, né? O aprendizado, ele tem esse custo, né? Até você chegar no modelo. E eu acho que sempre dá para aperfeiçoar também. Sim. Já, desde aquela que a gente fez, né? Já melhorei bastante coisa para a próxima. Então, assim, né? O processo está sempre sendo melhorado. E aí o pessoal olha, né? Às vezes deve olhar para você e fala assim, cara, como é fácil, né?
Tranquilo, super fácil. Ela lê e aprende não dá trabalho rapidão, nenhum. como Não, começou ontem, não. né, a ler. É uma memória fotográfica, sabe? Desde criança era assim. E o pior é isso, né? A pessoa acha, eu falo, não, para ela é fácil. Eu falo, pô, foi um esforço esse negócio. Porque não é assim, eu nunca fui má aluna, mas também eu estou mais naquele negócio do menino de medicina, dos estudantes de medicina, que fala, eu passei no vestibular, agora tem que aprender esse negócio, né? Então, assim, exige, mas o que eu acho legal é que, assim, com a gente, pessoas comuns, sem grandes habilidades, memória fotográfica, não sei o quê, raciocínio, assim, não. Pessoas comuns, a gente tem condições de absorver, de estudar, e eu acho que ajudar as pessoas a estudar, a aprender a estudar de forma correta, é ajudar elas a ter muitas outras coisas, sabe? Ter qualidade de vida, você poder pensar numa profissão que te leva num ponto que às vezes você acha que não era possível, porque achava que não tinha condições, então mexe muito com a autoestima. É muito bom se sentir inteligente, não pode ficar vaidoso não, tá? Mas assim, é muito legal, você vê um negócio e fala, cara, eu entendi, isso é tão bom, tão bom. É que nem na vida, assim, a tua vida está toda de cabeça para baixo. Aí tem uma hora que você entende, você fala, meu Deus, isso está acontecendo por causa daquele negócio. É tão bom entender as coisas, né? E quando a gente ali estuda, tá, né, debruçado ali, entende, isso é muito bom, a gente se sente capaz, sabe? Eu acho que todo mundo precisava experimentar isso. Essa certeza de que a gente é capaz de conseguir realizar esses sonhos e tudo, que a gente tem condições. E que não é impossível, não é para pessoas especiais. Legal. Porque quando a gente não estuda, a gente perde muita coisa, a gente se limita. Né? Então, assim, o estudo primeiro vem essa base teórica e aí você vai estar seguro para aplicar. Porque tem isso, quando você vai fazer uma coisa, se você não consegue imaginar ela, você não se propõe a fazer. Então, muitas vezes, eu tinha um projeto de fazer, sei lá, abrir um negócio. Uma pessoa não sabe nem por onde anda, sabe? Então, ela precisa estudar um pouco. Aí ela tem ideia, não vou fazer desse jeito. Então, ela se torna capaz de realizar um negócio, às vezes, sabe? Então, eu acho que é um bem mesmo. Eu acho que todo mundo devia aprender a estudar de jeito certo. No caso, você falou que começou depois da pandemia. Muitas pessoas, né, começaram depois da pandemia. Você começou da forma que todo mundo começa? Porque hoje, até ontem estava conversando com uma pessoa, que ela está começando também um trabalho de internet, né? Na internet, cursos, treinamentos. E ela, assim, hoje o que se vende muito, né? Não sei se a forma que você fez, eu acho que não tem forma ideal, mas hoje o que se vende muito é o seguinte: vai fazendo e vai aprendendo com o processo. Foi um pouco com você também, quando você definiu? Ou você é uma pessoa mais programática no sentido de, não, eu tenho que organizar isso primeiro, para depois fazer isso, aí depois está tudo pronto, agora eu começo? Eu demorei para definir aonde eu queria atuar, assim, porque eu acho que dentro do digital tem uma coisa de posicionamento mesmo, né, assim, e eu ficava muito em dúvida entre estudos e essa parte de cultura geral, mitologia, né, e aí quando eu defini, não, vou apostar nas técnicas de estudo, porque eu olhei assim, eu falei, eu acho que aqui eu vou poder ajudar realmente muita gente. E o canal porque eu acho que ajuda de uma outra forma, né? Mas então, quando você pega meu Instagram, ele é todo de estudo. Antes eu misturava, sabe? Eu falava de mito, eu falava de tempo, eu falava de um monte de coisa. Então, isso escorregou muito, sabe? Eu acho que eu perdi muita energia nisso. Aí quando, né, já faz mais de um ano aí, quando eu decidi não vou falar só sobre isso, eu quero que as pessoas pensem em estudo e lembrem de mim, digamos assim, aí eu acho que a coisa andou Mas melhor. Isso no Instagram, no caso? No Instagram também tem no YouTube também. E o curso, isso. Então aí é toda essa parte de estudo. Tá, só para esse daí, Pedro, até já anotar aí para a gente deixar aí também embaixo aí do Instagram, do estudo, qual que é o Instagram? Professora Renata Peluso, né? É Renata Peluso, é o Instagram. Tá.
E no YouTube? No YouTube aí eu tenho o Professora Renata Peluso, que é um canal só sobre estudos, e o Culturaria da Rê, que é sobre essa parte de mitologia, filosofia e tal. E assim, o canal já tinha muita coisa também. Eu falei, ai, meu xodó, no meu xodó não vou. E tem Você toda fala o canal da Culturaria. Ah, legal. Ai, meu xodó, não tem como largar mais, não tem como. Então, qual foi o primeiro? Foi a Culturaria? Culturaria foi o primeiro. Já está o quê? Uns 2 anos aí? Está 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. É. No início eu botava mais conteúdo e tal, aí quando recheou o canal eu comecei a pôr uma vez por semana. Né? Então ficavam esses dois, aí ficava essa energia, até dentro ficava assim, esse aqui. Aí quando eu defini dessa de estudos, porque a parte de mitologia, cultura geral, eu acho que é importante você ter uma visão assim também mais de coisas belas que tem no mundo, sabe? Tento trazer lá obras de arte e tal. E tem um outro público, assim, a pessoa quer estudar e você vê que ela não está conseguindo. E é uma coisa que você, como professor, você fala, gente, mas é só isso aqui que ela deslancha. Sabe? Porque a pessoa é inteligente, é esperta. Só que ela não tem a técnica. Falta um negocinho assim, que quando ela pega isso, ela deslancha. Às vezes você ajuda a pessoa por uma vida toda, uma coisinha que você consegue ensinar de técnica de estudo, que o resto depois a pessoa faz sozinha, sabe? Ela descobre que ela é capaz. Então eu gosto de pensar que eu estou ajudando a proporcionar isso para as pessoas dentro dos estudos, né? E aí eu peguei por essa vertente. Então amadureceu. Não é a mesma coisa de quando começou, não. Mudou bem. Vai mudando, vai melhorando, né? Aperfeiçoando. Já estamos aqui no finalzinho aqui e queria, assim, nosso propósito aqui, né, dentro do DCCast também, até um propósito meu também de vida, acho que é gerar conexões para melhorar e mudar a vida das pessoas. Em cima do que você ensina hoje, né, na parte de estudar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aqui dos conectados e conectadas aqui do DCCast, o que pode mudar na vida deles, que conexões que a leitura, que aprender a estudar pode gerar na vida deles e melhorar a vida deles. Quando a gente sabe estudar, a gente amplia o mundo. É mais ou menos assim, tudo que a gente vai aprender de novo é um tipo de estudo. Uns são mais teóricos, outros são mais práticos, mas todos são estudo. Se a gente não estuda, a gente está dizendo que acabei meu processo aqui, né? Cheguei no meu ápice. Eu acho que ninguém chega no seu ápice, porque a gente aprende, e hoje a neurociência ajuda muito, né? Que não tem mais essa ideia de que a gente só aprende quando é criança e tal, nada. A gente, com 100 anos, a gente está estudando, a gente pode aprender. Então, a gente não tem limite. Então, não se limite, sabe? Expanda seus limites através do conhecimento, do estudo, da filosofia e da prática de todos esses conhecimentos. Então, o que a gente ganha? Uma vida mais ampla e possibilidade de realizar sonhos, projetos e ajudar as pessoas, né? Que a gente falava lá no início, né? Tornar esse ambiente que a gente vive um lugar melhor, porque a gente cumpriu o nosso papel. Isso aí. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Espero que vocês estudem bastante daqui para frente. Legal. Vamos seguir aí, Renata aí, a Rê. E aqui o DCCast, quem gostou, dá um like, compartilha aí com a turma, né? E obrigado aí por vocês estarem aí assistindo com a gente esse conteúdo tão legal aqui que a Renata nos proporcionou hoje aqui. Obrigada, uma alegria. Um abraço, tchau.